Arte românica por Amanda, João Antônio, Júlia e Marina. A arte românica surgiu durante a Idade Média, mais precisamente na Alta Idade Média, entre os séculos XI e XIII. O estilo românico destacou-se na arquitetura, pintura e escultura, embora tenha tido maior relevância na arquitetura das construções religiosas. Na arte românica, de fato, foram trazidos elementos romanos e germânicos, mas também bizantinos, islâmicos e armênios. No contexto do cristianismo, surgiu a necessidade da transmissão de mensagens para fiéis analfabetos, com esculturas, mosaicos, pinturas e outras formas de arte para a propagação das palavras bíblicas. A arte românica foi substituída no século XIII, quando a arte gótica ganhou força. As características da arte românica. As principais características da arte românica foram a deformação e o colorismo. A deformação, na verdade, traduz os sentimentos religiosos e a interpretação mística que os artistas faziam da realidade. A figura de Cristo, por exemplo, é sempre maior do que as outras que o cercam. O colorismo realizou-se no emprego de cores chapadas sem preocupação com meios, tons ou jogos de luz e sombra, pois não havia a menor intenção de imitar a natureza. Algumas curiosidades sobre a arte românica é que muitas construções tinham o intuito de abrigar peregrinos, de modo que foram erigidas nos caminhos de locais sagrados. É por isso que as igrejas desse período ficaram conhecidas como igrejas de peregrinação. Também, o estilo foi o primeiro a conseguir se expandir para as várias regiões após o longo período em que as artes eram diferentes em cada lugar. Isso aconteceu em virtude do cristianismo e por isso a arte românica é vista principalmente nas igrejas católicas. Outra curiosidade é que além da arquitetura desses locais, as esculturas e pinturas que a compunham também continham os elementos do movimento. E apesar do termo arte românica ter sido utilizado a partir do século XI, a arte em si já era produzida em alguns locais sem ainda ter um nome. E apenas em 1820 o termo passou a ser utilizado para definir o estilo. Foi inaugurado em 1934 e nele contemplamos um panorama global da arte catalana. O local, por ter muitas obras expostas, o torna o melhor do mundo no gênero. A coleção abrange pinturas, esculturas, objetos de metal e de madeira. A série de pinturas murais são as únicas no mundo e a maior parte das obras são exemplos da arte românica encontradas na própria Catalunha. É uma igreja católica localizada na França. O local foi um dos mais importantes centros de peregrinação do Ocidente na Idade Média. Um dos seus símbolos é a Basílica de Tijolos e Pedra. Ela também conta com uma nave de 21 metros de altura, além de possuir um dorsal de madeira e mármore banhado a ouro. Seu estilo românico chama a atenção de quem passa por lá, pois ela é a maior construção desse tipo ainda de pé no mundo. Seu projeto inicial era arrojado, mas ficou incompleto. Foi, contudo, na época moderna e, sobretudo, no período barroco, que a espacialidade da igreja mais modificações sofreu, sendo exemplo a Capela Mor. Cabe destacar as pinturas da oficina dos mestres de Ferrinho, cerca de 1530, o trabalho de Itália do retábulo Mor, altar principal, do estilo nacional, e do teto de temática geográfica, Vida dos Santos. Vamos mostrar um vídeo sobre arte românica. Arte românica é o nome dado ao estilo artístico que surgiu na Europa logo após a queda do Império Romano entre o século XI e o século XIII. Dentro da história da arte, esse período foi chamado de período românico. Esse estilo é visto principalmente nas catedrais católicas que foram construídas logo após a expansão do cristianismo pela Europa. Foi o primeiro movimento a unificar vários estilos diferentes. Durante esse período, cada região da Europa possuía um estilo próprio, e o estilo românico unificou todos eles. Três tipos de construções se tornaram extremamente relevantes durante esse período. Eram as catedrais, os castelos e os mosteiros.
Uma das principais características desse período são as construções que tinham um aspecto pesado, principalmente por conta das paredes que eram extremamente grossas. Para que isso acontecesse, eles tiveram que mudar alguns métodos construtivos e também o uso de alguns materiais novos, como por exemplo a pedra que foi usada na construção. Os telhados que anteriormente eram feitos de madeira foram substituídos por abóbadas de arestas e de berço. As características gerais da arquitetura românica são a substituição do teto de madeira por abóbadas, grande espessura das paredes e poucas janelas, consolidação das paredes por contrafortes ou gigantes para dar sustentação ao prédio e consolidação dos arcos por meio de arquivoltas. A abóbada de berço nada mais é do que um arco contínuo que parece um túnel. A abóbada de aresta é a união ou a interseção de duas abóbadas de berço. As igrejas de peregrinação se popularizaram durante esse período. Elas ficavam no caminho para os locais sagrados como Santiago de Compostela, Roma e Jerusalém, e serviam de apoio e pouso para os peregrinos, além de oferecer como atrativos as relíquias, que eram objetos pertencentes a Jesus Cristo, a Maria e aos santos, como os cravos que pregaram as mãos e os pés de Jesus, ou os espinhos da coroa, ou ainda fios de cabelo da Virgem. Essas igrejas seguiam a planta em forma de cruz latina com várias naves, geralmente 3 ou 5. Entre as igrejas mais famosas estão a Saint-Sernin de Toulouse, Santiago de Compostela e a igreja de Saint-Martin de Tours. A pintura não teve grande relevância nesse período. Os principais exemplos são os afrescos, as iluminuras e as tapeçarias. Eles mantiveram muitas características da pintura bizantina, como as figuras alongadas e deformadas. Acredita-se que eles representavam muito mais aspectos interiores do que exteriores, e também o colorido, que era extremamente chapado. Vale lembrar que durante esse período grande parte da população era analfabeta. A pintura então tinha a função de passar e transmitir os ensinamentos cristãos. Temos que levar em consideração também o desenvolvimento da ourivesaria. A exemplo da pintura e da escultura, essa arte teve também um caráter religioso, tendo por isso se voltado para a fabricação de objetos como relicários, cruzes, estatuetas bíblicas e para a decoração de altares. O desenvolvimento da ourivesaria está associado diretamente às relíquias, uma vez que as igrejas eram objetos de maior peregrinação, atraindo não só fiéis, mas também ofertas. Aqui está a função de cada estudante e as fontes.